Então, nesta tarde, sabe, as duas palestras que dei esta manhã estavam meio que interligadas, se você assistiu às duas, sim. Uma sobre o trigo e o joio, a outra sobre as 3 gerações. Não planejei tanta sobreposição, mas ao escrever notei, esses temas se ligam. Nesta tarde quero falar sobre, teremos perguntas e respostas depois. Quero falar sobre a palestra se chama A Tempestade Perfeita. E se pudermos pedir ao nosso, pode prosseguir, aí está, A Tempestade Perfeita. Muito obrigado. Então, este tema é sobre o reino de Deus. Sim, nós somos cidadãos do reino de Deus. Então, se você tem um passaporte que não seja do Zé Siwan, não poderia levantar a mão? Isso é impressionante. Se você tem 2 passaportes fora do Zéua, levante a mão. Certo, ali está a mão da minha esposa levantando. Se você é cidadão de 4 países, levante a mão. Na verdade, deveria ser meu filho levantando a mão. Britânico, irlandês, americano e russo. E então, eu tenho 3. Britânico, irlandês e americano. Então, a cidadania é importante. Quando você viaja pelo mundo, percebe o quanto esse passaporte é realmente importante. Amém. Para alguns, o passaporte é uma maldição. Antigamente, com um passaporte etíope, não se viajava para lugar nenhum. Ninguém os queria por medo de que não voltassem, devido à fome nos anos 80. E há alguns países, até hoje, como a Coreia do Norte e o Irã, onde é quase impossível embarcar em um avião para qualquer lugar, porque ninguém te quer. Presumem que você vai ficar onde quer que vá, que vai pedir asilo político. Sua cidadania é importante. Saber de qual país você é cidadão importa porque você representa essa nação ou reino, enquanto viaja pelo mundo. Então, vamos conversar nesta tarde. A palestra se chama A Tempestade Perfeita e trata do reino de Deus anunciado por Jesus e dos princípios que ele representa. Convido você a inclinar a cabeça para orarmos. Pai Celestial, obrigado por este sábado. Pai, agradecemos pelo sol lá fora, pela comunhão e pelo calor aqui dentro. Senhor, que o Teu Espírito Santo fale por mim. Peço que fales aos nossos corações para que, ao ouvirmos estes princípios do reino, os apliquemos. Em nome de Jesus, amém. Nossa jornada de hoje, veremos o vendaval judaico, a tempestade romana e o furacão divino. Esses são os 3 estágios desta reflexão sobre o reino. Então, alguém se lembra da história do Andrea Geil em 1991? Alguns de vocês estão balançando a cabeça aí. Então, havia um barco de pesca chamado Andrea Geil. Essa é uma história real. Ela estava a 500 milhas a leste de Gloucester, Massachusetts, bem no meio do Atlântico. E ela não sabia na época, mas estava prestes a navegar direto para a tempestade perfeita. Na verdade, depois fizeram um filme sobre esse incidente chamado Mar em Fúria. E o que aconteceu foi que havia uma frente fria se movendo ao longo da fronteira canadense, e isso enviou uma forte perturbação para o Atlântico, na costa da Nova Inglaterra. E, ao mesmo tempo, havia um sistema de alta pressão se formando sobre as províncias marítimas do sudeste do Canadá. E essa combinação produziu um sistema de baixa pressão chamado Northeaster do Halloween. Agora, para jogar gasolina no fogo, o furacão Grace chegou do Atlântico e você tinha esses 3 sistemas de tempestade se encontrando no Atlântico Nordeste com uma energia incalculável para criar o que só pode ser chamado de tempestade perfeita. As forças da natureza convergiram sobre este barco, aqui, o Andrea Geil, e reduziram o barco a pedaços. Apenas destroços leves foram encontrados. Essa foi a origem do filme Mar em Fúria. E a tempestade perfeita, talvez... Será que eu tenho outra foto disso aqui? Não tenho. A tempestade perfeita, na verdade, é uma metáfora para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, em Lucas, capítulo 19. Já havia 2 elementos em jogo quando Jesus chegou a Jerusalém. Havia o vendaval judaico e a tempestade romana, mas a entrada de Jesus transformou ambos na tempestade perfeita, o reino de Deus.
Hoje veremos o contexto judaico, as ações romanas e como a chegada de Jesus em Jerusalém definiu esse reino. Então vamos começar pelo vendaval judaico. Agora, os judeus acreditavam em uma escatologia voltada para o futuro, ou seja, os judeus não olhavam para o passado em busca de uma era dourada ideal. Eles olhavam para o futuro porque esperavam a vinda de uma figura messiânica. E esse Messias vindouro iria corrigir todas as coisas e faria do povo judeu os governantes do mundo. E Jerusalém seria a capital desse governo mundial. Eles aguardavam ansiosamente por um tempo em que o Messias traria paz, justiça e domínio global para o povo de Deus. Abraão, Isaque e Jacó, Moisés e Davi estavam seguramente no passado, mas o povo judeu não estava olhando pelo retrovisor. Eles olhavam para frente em sua escatologia, esperando por algo que viria em algum momento no futuro. E quando Jesus anunciou em Nazaré o anúncio de seu ministério em Lucas capítulo 4, nós chamamos de Manifesto de Nazaré. Jesus leu de Isaías 61, de 1 a 3. E Jesus leu apenas a parte em vermelho na tela. E isso causou uma imensa raiva na congregação. E você tem que se perguntar, por que isso foi na sinagoga de Nazaré? Por que eles ficaram tão irritados quando Jesus leu este trecho aqui? O trecho que ele lê, você conhece. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para pregar aos oprimidos, curar os quebrantados, proclamar liberdade aos cativos, libertar prisioneiros e anunciar o ano do favor do Senhor. E então, quando Jesus chega a este ponto na leitura de Isaías 61, ele fecha o rolo e o entrega de volta ao oficial da sinagoga e diz: hoje isto se cumpriu aos vossos ouvidos. E o público ficou furioso com ele. Eles queriam matá-lo, eles queriam apedrejá-lo. E então, para piorar ainda mais, Jesus continua e cita duas histórias. Naamã e a viúva de Sarepta, que eram ambos gentios, que foram abençoados por Deus, que os salvou da morte, seja por fome ou lepra, e o público judeu ficou furioso. Eles queriam matar Jesus ali mesmo. Então, por que eles ficaram tão irritados por Jesus ter terminado a leitura aqui? Bem, a resposta é que o que Jesus deixou de fora foi a próxima parte do capítulo. A próxima parte de Isaías 61 diz: estrangeiros ficarão de pé e apacentarão os vossos rebanhos. Forasteiros lavrarão a vossa terra e cuidarão das vossas vinhas. Vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, serão nomeados ministros do nosso Deus. Vocês desfrutarão da riqueza das nações e na sua opulência se gloriarão, porque a vergonha deles foi dobrada e a desonra foi proclamada como sua sorte. Por isso possuirão uma porção dobrada. A alegria eterna será deles. E o povo judeu pensava em Isaías 61, nesta passagem aqui, versículos 5 a 7, que dizia: estrangeiros serão os vossos pastores, que os gentios cuidarão dos vossos animais para vocês, que estrangeiros lavrarão a vossa terra e cuidarão das vossas vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes, serão chamados ministros, desfrutarão da riqueza das nações e nas riquezas dos gentios vocês entrarão em glória. Assim, essa passagem era para muitos judeus, na época de Cristo, uma promessa de que seriam a nação soberana e os gentios iriam servi-los como servos, apenas gerando riqueza para o povo judeu. Quando Jesus leu Isaías 61 e disse: hoje se cumpriu esta escritura, usando a viúva de Sarepta e Naamã como exemplos de abençoados por Deus em vez de judeus, ele estava subvertendo a expectativa de um Messias que traria dominação global. E eles ficaram tão irritados com ele que quiseram arrastá-lo para fora da sinagoga e jogá-lo do penhasco ali na cidade de Nazaré. Então, os judeus esperavam que Deus retornasse como rei. Há um versículo na tela, Malaquias 3:1. O Senhor a quem buscais virá subitamente ao seu templo. Esse é Yahweh. Jeová a quem buscais virá subitamente ao seu templo. Isaías 45. A glória de Yahweh ou Jeová será revelada e todos os povos a verão juntos. Isaías 52:8. Os teus sentinelas levantarão suas vozes, juntos cantarão de alegria, pois
diante dos seus olhos verão o retorno de Yahvé ou Jeová. Para onde? Para Sião. Então eles esperam que Jeová venha para Sião, que é Jerusalém. Eles esperam que Deus chegue a Jerusalém e esse será o momento que os libertará da opressão estrangeira. Os judeus tinham essa ideia de que a chegada de Jeová como rei em Jerusalém seguiria o padrão do Êxodo. A ideia é que haverá um tirano perverso, um líder escolhido, a vitória de Deus sobre o tirano, um resgate por meio de um sacrifício, um novo modo de vida, a presença de Deus no meio deles, a terra prometida e a dominação global. Esperava-se que Deus fosse o rei e que tudo isso girasse em torno do Templo de Jerusalém. E como foi compartilhado conosco hoje, na nossa história infantil, um pouco sobre Judas Macabeu, houve muitos personagens messiânicos que surgiram na época de Cristo, alegando que eram o Messias e que iriam cumprir as expectativas messiânicas judaicas. Começamos com Judas, o martelo, ou Judá, o martelo, ou Judas Macabeu. Então, quando Antíoco Epifânio, o rei Seleucida da Síria, profanou o templo em 167 a.C., ele o dedicou ao deus grego Zeus e tentou forçar os judeus a comer carne de porco. Muitos fariseus se recusaram e mais de 800 foram crucificados fora dos muros de Jerusalém porque não comeram carne de porco e não participaram de sacrifícios pagãos. Assim, os fariseus eram considerados heróis populares na mente de muitos judeus na época de Cristo. Eles davam suas vidas pela fidelidade à lei de Deus. E em resposta a isso, Judas Macabeu lançou uma campanha de guerrilha que durou 3 anos, e ele forçou os seleucidas a se retirarem de Jerusalém, de Israel e de Judá. Quando Judas Macabeu entrou triunfante em Jerusalém, ele purificou o templo em 164 a.C., desfilando com seus seguidores, cantando canções e balançando ramos de palmeira. Todos os elementos-chave das expectativas messiânicas judaicas estavam presentes. Um tirano perverso, um líder corajoso arriscando tudo, a luta de uma batalha decisiva, a purificação do templo, libertando Israel da opressão pagã para adorar a Deus. E assim Judas Macabeu estabeleceu a casa real dos Hasmoneus, que acabou se tornando tão corrupta que os fariseus surgiram como um partido político para tentar impor a obediência à lei de Deus. Quando você vê aí na tela, há mais alguns desses pretendentes messiânicos na época de Cristo. Havia um sujeito chamado Judas da Galileia. Ele estava por aí na época do nascimento de Cristo. Ele é mencionado por Gamaliel em Atos 5:36 a 38. Depois você tem Teudas, que liderou um grupo de homens para o deserto, e ele alegava ter o poder de dividir o rio Jordão, e como Elias, ele feriu o rio com seu manto. Mas ao contrário da história de Elias, o rio Jordão não se abriu, não se dividiu em 2. Então ele foi capturado pelos romanos e acabou sendo decapitado. Então quem mais está lá? Dócios, o samaritano. Em meados do século I a.C., nós já o mencionamos brevemente. Então você tem Simão Bar Cokhba e a revolta de Bar Cokhba entre 132 e 135 depois de Cristo. Agora, é interessante o cronograma profético aqui. Por quanto tempo Jeremias disse que o povo de Israel ficaria em cativeiro? Quantos anos? 70. 70 anos. E nós, com o benefício da retrospectiva, aplicamos os 70 anos aos 70 anos na Babilônia. Mas na época de Cristo, os judeus aplicavam os 70 anos ao período de opressão estrangeira em Jerusalém. E a primeira grande revolta contra Roma aconteceu no ano 66 depois de Cristo, que foi exatamente 70 anos após o estabelecimento do domínio romano direto sobre Jerusalém. Eles esperaram os 70 anos e então se rebelaram contra o Império Romano. E um homem chamado Simão Bar Giora foi o líder. Ele conquistou o apoio popular em Jerusalém e emitiu uma proclamação libertando todos os escravos. Ele impôs a lei marcial em Jerusalém e executou os suspeitos de traição. E o que ele também fez foi queimar os registros do templo. E todas as dívidas desapareceram naquela chama.
E todas as hipotecas desapareceram naquela fumaça, e todos que tinham contratos nos quais foram obrigados a vender seus filhos para a escravidão, ou foram forçados a vender suas terras aos ricos para pagar impostos, todos esses contratos acumulados ao longo dos séculos foram queimados no fogo em Jerusalém. E Teudas, de uma só vez, trouxe todos de volta ao ponto zero econômico. Ninguém podia provar nada, todos simplesmente possuíam a terra onde por acaso viviam. Suas esperanças eram familiares: derrotar o inimigo, libertar o templo e instaurar o reino de Deus. Exércitos romanos chegaram em 66 d.C. Na batalha final, em 70 d.C., ele surgiu de túnica branca no templo, mas foi capturado, enviado a Roma e executado. Houve revoltas judaicas em 115 e 117 d.C. no Egito e Chipre. Quando Adriano se tornou imperador em 117 d.C., suas políticas antijudaicas instigaram novas revoltas. Ele proibiu a circuncisão entre os judeus, o que achamos difícil de imaginar, mas ele proibiu a circuncisão entre os judeus e transformou Jerusalém em uma cidade pagã. Ele proibiu os judeus de pisarem em Jerusalém e renomeou a cidade de Jerusalém para Aelia Capitolina. E então, quando Simão Bar Coquebá levantou o estandarte da revolta em 132 d.C., isso foi novamente quase 70 anos após a destruição do templo em 70 d.C., ele foi apoiado por um rabino chamado Rabino Akiva. E a expressão Bar Coquebá se refere ao filho de uma estrela. Então diziam que a profecia de Números 24:17, de que uma estrela sairia de Jacó e um cetro se levantaria de Israel, estava se cumprindo nele como aquela profecia messiânica específica. E os judeus começaram a emitir moedas datadas do ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, com a imagem do templo nelas. E os judeus acreditavam que Simão Bar Coquebá era o Messias. A guerra irrompeu mais uma vez. Os romanos esmagaram a rebelião. Simão Bar Coquebá e o Rabino Akiva foram ambos mortos. E assim, não é preciso muita imaginação para entender o significado de quando Cristo foi crucificado, Pôncio Pilatos pregou uma placa sobre sua cabeça na cruz que dizia: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Agora, aqui na tela está escrito INRI, que é uma abreviação para Jesus Nazarenos Rex Iudaeorum. Isso é latim. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, INRI. Mas Pilatos escreveu em vários idiomas para que todos pudessem entender exatamente o que ele estava dizendo. Pilatos entendeu o significado da placa sobre a cabeça de Jesus, assim como os líderes religiosos judeus. Pilatos chamava Jesus de pretendente fracassado ao posto de Messias. Ele fingiu chegar a Jerusalém como Jeová ao templo, prometendo libertar o povo. Mas agora Jesus estava morto, como outros que tentaram o trono. Esse era o clima entre os judeus. Os judeus estavam constantemente se envolvendo em revoltas com falsos messias. Eles estavam reaplicando a interpretação profética a si mesmos. Os 70 anos de Jeremias foram aplicados à revolta em 66 d.C. contra Roma e em 132 d.C. contra Roma. Mas cada vez essas revoltas foram esmagadas pelos exércitos romanos. E quanto aos romanos nesse contexto? Bem, os romanos tinham uma escatologia diferente. Os romanos acreditavam, eles olhavam para o passado. Os judeus olhavam para a frente, esperando por um Messias. Os romanos celebravam uma era dourada mítica no passado e os romanos tentavam recriar a era dourada do passado e acreditavam que a história podia ser medida por metais que iam perdendo valor, exatamente como em Daniel capítulo 2, a estátua com a cabeça de ouro, os braços de prata, as coxas de bronze e as pernas de ferro, e assim por diante. Então os romanos olhavam para trás, com seus escritores, para uma era dourada mítica no passado, e toda vez que surgia uma nova era na história romana, eles a celebravam como se estivessem retornando à era dourada do passado deles. Portanto, os romanos não estavam esperando por um Messias como os judeus. Eles olhavam para trás, para uma era dourada mítica, quando as coisas estavam certas em Roma. E assim, o objetivo dos imperadores era recriar a era dourada mítica do passado. E em 63 a.C., o general romano Pompeu conquistou Jerusalém.
Ele foi convidado pelas facções rivais do reino Asmoneu, que é a casa real judaica, para arbitrar entre suas reivindicações concorrentes ao poder, e em vez de arbitrar entre eles, simplesmente conquistou Jerusalém, desmantelou o reino Asmoneu e integrou a Judéia ao Império Romano. Pompeu era um aliado de César, mas eles acabaram se desentendendo. Júlio César conquistou mais ou menos na mesma época. Ele conquistou a Gália e a Espanha. Isso é a França e a Espanha. E ele acumulou uma riqueza e um poder incríveis. No final de seu tempo como general, porque naquela época o Senado lhe dava autoridade sobre os exércitos por um período de tempo. No final de seu tempo como general, o Senado disse a César: abra mão do controle de seus exércitos e retorne ao Senado como um simples civil. Mas Júlio César não quis. Ele havia provado o poder, então marchou com seus exércitos para dentro da Itália. E havia uma lei na Itália que nenhum general podia trazer seus exércitos para dentro da Itália. E havia um rio no norte da Itália chamado Rubicão. Você já ouviu falar do Rubicão? E Júlio César sabia que, se marchasse com seus exércitos sobre o rio Rubicão, estaria entrando no coração de Roma e seria declarado criminoso pelo Senado. Mas ele marchou com seus exércitos, ele cruzou o Rubicão, foi um passo irreversível. Pode-se dizer que ele estava queimando as pontes. E ele marchou sobre Roma e tornou-se o poder dominante em Roma. Ele foi eleito ditador vitalício. A palavra ditador significa aquele que fala. Então, Júlio César foi eleito ditador vitalício. E os tradicionalistas ficaram indignados com isso. Então, nos idos de março, em 15 de março de 44 a.C., eles assassinaram Júlio César no plenário do Senado em Roma. Depois disso, ocorreu uma sangrenta guerra civil. De um lado estavam Marco Antônio e Cleópatra. Do outro lado estava o filho adotivo de César, Otaviano. Otaviano venceu e se tornou o primeiro imperador, Augusto César. E ele proclamou que Júlio César era um deus e, portanto, Augusto César era filho do divino Júlio, ou, em resumo, Augusto César era o filho de Deus. E ele era o imperador na época do nascimento de Cristo. Agora, a chegada do imperador a uma cidade era saudada como uma boa notícia. A palavra era evangelion, mas ela era sempre usada no plural. Sempre que um imperador fazia aniversário, sempre que um imperador vencia uma batalha, sempre que ele chegava à cidade, os arautos anunciavam as boas novas da vinda do imperador. E o Evangelho fala sobre as boas novas do nascimento, da vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E quando Marcos anunciou, este é que Jesus está vindo como o Filho de Deus, e seu nascimento é anunciado como a boa notícia, isso era uma competição direta com o culto de Roma e a posição e o poder do imperador romano. E assim os propagandistas cantavam os louvores de Augusto César. Eles contavam a história milenar de Roma como uma longa narrativa que finalmente atingia seu clímax. Eles diziam que a Era de Ouro, que havia começado 1000 anos atrás, agora tinha recomeçado com o nascimento de uma criança divina conhecida como Augusto, por meio de quem a paz e a prosperidade se espalhariam por todo o mundo. Virgílio escreveu sobre o imperador Augusto, ele escreveu Novus Ordo Seclorum. Isso soa familiar para alguém? Significa uma nova ordem dos séculos. Agora, isso está nas suas notas de dólar. Isso está nas suas notas de dólar. Que a chegada de Augusto era uma criança divina que traria paz e ordem por todo o mundo conhecido. E os pais fundadores do Zebumezo colocaram isso no grande selo dos Estados Unidos, fazendo a afirmação surpreendente de que a história virou sua esquina vital, não com o nascimento de Augusto César ou de Jesus Cristo, mas com o nascimento e a constituição dos Estados Unidos da América. Agora, Roma precisava de paz no Oriente Médio. Por quê? Porque o Egito fornecia grãos para grande parte do Mediterrâneo Oriental, inclusive para a própria Roma. O Egito era o celeiro do Mediterrâneo, então paz e estabilidade eram fundamentais para os governadores romanos na Síria, Líbia, passando pela Palestina e até a atual Síria. Esses governadores tinham como função manter a paz, suprimir levantes violentos, coletar impostos e administrar a justiça. E assim, os romanos faziam isso com uma eficiência brutal e eram muito cruéis na forma como o faziam.
Então, de um lado, você tem a insatisfação judaica, você tem as expectativas judaicas de um Messias, e eles continuam se levantando em apoio a este pretendente a Messias, ou aquele homem que afirma ser o Messias. E por outro lado, você tem o Império Romano, que na época de Cristo afirmava que Augusto era o filho divino de Deus, e que seu nascimento e sua ascensão ao trono estavam inaugurando a era de ouro da história humana. Então você tem essas duas forças em competição. Os romanos diziam: nós vamos estabelecer a nova ordem mundial, literalmente a nova ordem mundial, e será paz e prosperidade para toda a humanidade sob o controle romano. E você tem as expectativas judaicas de uma figura messiânica, e eles continuam resistindo aos romanos. E há constantes conflitos acontecendo de um lado para o outro, antes do tempo de Cristo, durante a vida de Cristo e por 100 anos depois. Então você tem a força judaica, e a tempestade romana pressionando fortemente uma contra a outra. Eles estavam sempre em colisão, e então Jesus faz algo que é projetado para fazer com que essas tensões cheguem ao auge. Ele faz a entrada triunfal em Jerusalém pouco antes de sua crucificação. Zacarias 9 diz o seguinte, versículos 9 e 16. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti, justo e vitorioso é ele, humilde e montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Naquele dia, o Senhor, seu Deus, os salvará, pois eles são o rebanho do seu povo. Pois como as joias de uma coroa, eles brilharão sobre a sua terra. Fim da citação. Então, quando Jesus entrou em Jerusalém naquele domingo de Ramos, como chamamos hoje, uma semana antes de sua crucificação, ou um pouco menos de uma semana antes de sua crucificação, isso foi um evento calculado. Ele era a chegada de Yahvé vindo para a sua cidade de Sião. Se ele era, isso era o cumprimento das expectativas messiânicas judaicas. Se ele era a chegada de Yahvé, o rei dos judeus e o Messias, ele também estava preparando um confronto direto com as autoridades romanas, porque eles afirmavam que Augusto era o filho de Deus e afirmavam que com Augusto havia um rival de uma nova ordem mundial que garantiria paz e estabilidade para o mundo sob o domínio de Roma. Portanto, a entrada triunfal não foi um evento aleatório. Ela foi calculada para fazer as pessoas pararem, refletirem e tomarem uma decisão. Quem exatamente estava entrando em Jerusalém de forma triunfante naquela entrada triunfal? Era apenas um homem de Nazaré? Era o Messias? Era Jeová, Deus do Antigo Testamento, vindo para Sião? Quem exatamente estava entrando em Jerusalém montado em um jumento? E assim chegamos ao furacão divino que colidiu com a escala judaica e a tempestade romana. E começamos olhando para os anúncios do reino de Cristo, o reino de Deus, em Lucas 4. E nós estamos familiarizados com essa passagem. Isso é chamado de Manifesto de Nazaré. Em Nazaré, onde cresceu, Jesus foi à sinagoga no sábado, como de costume. Ao levantar-se para ler, recebeu o rolo de Isaías, abriu-o e achou o lugar escrito. Então lemos o que ele leu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. E o texto continua dizendo: e ele enrolou o rolo, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então ele começou a lhes dizer: hoje se cumpriu esta escritura em seus ouvidos. E o público ficou furioso com ele e quiseram matá-lo pelo que ele acabara de dizer, porque ao fazer isso, ele negou as expectativas de domínio judaico e de que os judeus possuiriam toda a riqueza das nações e que todas as nações seriam os pastores e servos dos judeus. E ele destruiu as esperanças deles de dominação global e também estava desafiando as expectativas de Roma de que eles também dominariam o mundo. Então esse foi o anúncio do reino de Deus. Jesus continua dizendo em Marcos 1,15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas.
E assim, a primeira palavra que Jesus diz em relação ao reino de Deus é que precisamos nos arrepender. Essa entrada no reino de Deus é condicionada ao arrependimento, não é condicionada ao nascimento. Você não nasce no reino de Deus. Você entra no reino de Deus em algum momento da sua vida, quando você se afasta do pecado e se volta para Deus. E então Jesus diz, nós nos arrependemos e cremos no Evangelium, ou seja, nas boas novas. E então ele continua, em Lucas 11, quando os fariseus o acusam de expulsar espíritos por Belzebu, Jesus lhes diz, se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então o reino de Deus chegou até vocês. Isso não estava acontecendo no vácuo. Quando Jesus falava sobre si mesmo, inaugurando o reino de Deus, todos estavam observando. Os romanos estavam observando. Herodes Antipas estava observando. Os saduceus corruptos que governavam em Jerusalém estavam observando. Os fariseus conservadores estavam observando. Os advogados e escribas do estado profundo estavam observando. Os zelotes violentos estavam observando. O povo comum estava assistindo. Todos tinham suas expectativas e seus medos sobre o que o reino de Deus significaria para eles. Todos estavam observando o que quando Jesus pronunciou essas palavras e quando ele diz, o reino de Deus está próximo, as pessoas perguntavam, isso significa guerra violenta? Isso significa revolução? O que isso significa? Nosso mundo vai ser virado de cabeça para baixo por causa da chegada do reino de Deus? Agora, a maioria dos políticos tem uma plataforma bem definida, certo? A maioria dos políticos, você olha o site deles e lá está escrito, eu defendo X, Y e Z. Eles têm políticas sobre tributação, sobre a fronteira, sobre imigração, sobre política econômica, sobre várias políticas sociais. A maioria dos políticos tem uma plataforma bem definida, e Jesus também tinha uma plataforma, mas não era o que os judeus ou os romanos realmente esperavam. A primeira coisa que notamos sobre o reino de Deus é que ele está repleto de curas. Quando o reino de Deus chega à cidade, percebemos que justiça é colocar as coisas em ordem no mundo. Nós entendemos isso, mas isso começa no nível individual. Não adianta colocar o mundo em ordem se as pessoas nele ainda estão quebradas, então isso significa que corpos quebrados precisam ser curados. Os paralíticos são perdoados e voltam a andar. Os epilépticos têm seus demônios expulsos. Os endemoniados são libertos. Pessoas com doenças de pele horríveis são curadas. Os leprosos são purificados. Um servo é restaurado do ponto da morte. Uma senhora idosa é curada de uma febre alta. Os cegos podem ver, os surdos podem ouvir, os mudos podem falar. Uma menina morta é trazida de volta. Um jovem é ressuscitado a caminho do funeral. Uma senhora é curada de uma hemorragia. Jovens e idosos, homens e mulheres, judeus e gentios, onde quer que o reino de Deus e a pessoa de Jesus entrem em contato com a doença, essa doença é curada. O reino de Deus representa curas para a raça humana. Alguém deveria dizer amém a isso? Amém. Diga amém. Então também há celebrações. Nós não costumamos pensar em políticos prometendo celebrações, mas Jesus se sentia tão à vontade em festas quanto nas sinagogas. Ele estava acostumado a celebrar o fato de que Deus estava alcançando de forma redentora para salvar todas as pessoas erradas. Jesus passava tempo com cobradores de impostos, com traidores e prostitutas, e nas festas deles, ele era, como diziam os fariseus, amigo dos pecadores. Eles diziam isso como uma maldição. É o melhor nome que Jesus poderia ter tido. Ele era amigo dos pecadores. Isso significa que ele é meu amigo, e ele é seu amigo aqui hoje. Ele era amigo dos excluídos sociais. E celebrações e curas andam juntas no Evangelho. Mateus entende seu próprio chamado em Mateus 9, no meio de uma série de histórias sobre curas. E sabemos que há alegria no céu em Lucas 15 por cada pecador que retorna a Deus. Quando pecadores e Deus são reconciliados, então há celebrações na terra e há celebrações no céu acima. E nós, às vezes, achamos que o cristianismo como religião é muito monótono, ou muito amargo, ou muito sombrio. Não. A celebração quando alguém recebe a vida eterna. Quero dizer, como você celebraria se você chegasse em casa depois da igreja e houvesse uma carta no correio de algum parente distante e você acabasse de receber 10 milhões de dólares como herança? Ok, não vejo ninguém infeliz na plateia agora. E quando você recebe a vida eterna, quanto maior deveria ser a celebração? Amém. E o perdão pelo seu passado.
Bem, se você é um criminoso nos Estados Unidos, esse registro fica no seu histórico por toda a vida, certo? A menos que você receba um perdão presidencial, o que não é muito comum. Mas, se você é um criminoso, esse registro fica com você por toda a vida. As vítimas podem ter te perdoado, mas esse registro te acompanha até o dia em que você morrer. Mas quando Jesus chegou à cidade, o passado foi apagado e as pessoas receberam a promessa de vida eterna. Não é de se admirar que houvesse celebrações quando o reino de Deus chegava àquelas cidades e àqueles lares destruídos, daqueles excluídos sociais em Jerusalém. E então havia o perdão. Com que frequência os políticos falam sobre perdão? Nunca, quase nunca. Eles falam sobre vingança. Eles não falam sobre perdão. É fácil para um político ir à guerra, é muito difícil para os políticos fazerem a paz. Se você invadir meu país, se você invadir 1 centímetro do meu território do outro lado do mundo, nós vamos entrar em guerra com você. Você pensa, sério? Por que estamos fazendo isso? Não há nada além de orgulho nacional e é preciso coragem para que os políticos busquem a reconciliação. No norte da Irlanda, minha avó era da Irlanda do Norte, de Belfast, e nós tivemos o que chamávamos eufemisticamente de os problemas nas décadas de 1960, 70 e 80. Basicamente foi uma guerra civil de baixa intensidade entre protestantes e católicos. E os protestantes queriam permanecer com o Estado britânico e os católicos queriam se unir à República da Irlanda no sul. E ambos os lados tinham seus esquadrões da morte paramilitares e eles estavam se matando. Assassinatos de baixa intensidade aconteciam toda semana entre protestantes e católicos. Eles se matavam toda semana nesses esquadrões da morte. Esse era o ambiente nas décadas de 60, 70 e 80. Muita gente morreu no que chamamos de os problemas. Nós não chamamos de guerra civil, mas foi uma guerra civil de baixa intensidade. E um dia uma bomba explodiu em uma cidade chamada Armagh, no norte da Irlanda, e um pai católico perdeu sua filhinha de 3 ou 4 anos. Ela foi morta na explosão. O IRA eram os católicos, eles colocaram uma bomba em uma lixeira e ela explodiu e a menina morreu e houve muita destruição ali. E a BBC o entrevistou apenas algumas horas depois, ao vivo, no noticiário das 9, e ele ofereceu perdão total aos assassinos. Foi um momento impressionante e esse momento de perdão mudou toda a dinâmica do conflito. E as pessoas perceberam que não precisava ser assim. Nós podemos transcender nossas diferenças políticas. Se nossos filhos estão sendo massacrados nas ruas porque não conseguimos concordar sobre para quem pagamos nossos impostos, temos um problema. E assim, após o atentado em Armagh, tanto os protestantes quanto os católicos, seus líderes, se reuniram. Isso foi facilitado pelo senador Mitchell e por Bill Clinton, e eles acabaram assinando o que hoje conhecemos como o Acordo de Paz da Sexta-feira Santa. E o líder protestante e o líder católico eram ambos homens cujos seguidores vinham matando o outro lado há anos. E eles assinaram um acordo de paz, concordando que iriam compartilhar o poder, que ambos os lados participariam do governo. E eles concordaram com reformas na polícia e assim por diante. Eles ganharam o Prêmio Nobel da Paz por esse acordo de paz. E hoje, na Irlanda, ninguém quer voltar aos tempos difíceis. Houve um dividendo da paz. Quando a guerra acabou, a economia voltou a crescer e as pessoas não querem voltar atrás. Mas ambos aqueles homens receberam ameaças de morte de seus próprios apoiadores. Algo como você ousa fazer a paz? Algo como, a guerra tem sua própria economia. Estamos lucrando com essa guerra. Como você ousa trazer paz para o nosso país? Como você ousa parar as mortes? Como você ousa impedir a radicalização dos nossos jovens? E esses dois homens foram corajosos e, mesmo sendo inimigos políticos declarados, apertaram as mãos e fizeram as pazes. E isso exige muita coragem. E eles passaram o resto de suas vidas, basicamente, com medo de serem mortos por radicais dos próprios lados. Certo. Você sabe, quando o reino de Deus chega, ele traz o perdão. O perdão é uma espécie de cura, uma cura espiritual que remove os fardos mais significativos da vida, que de outra forma iriam te esmagar e incapacitar. E o perdão afeta toda a comunidade. Após o apartheid na África do Sul, Desmond Tutu, o arcebispo de lá, presidiu o que foi chamado de Comissão da Verdade e Reconciliação da África do Sul. E o slogan era este: não há futuro sem perdão.
Convocavam todos que cometeram atrocidades no apartheid de ambos os lados, terroristas, combatentes e policiais. Todos tinham feito coisas terríveis. E a regra era a seguinte: se você se apresentasse diante da Comissão de Paz e Reconciliação e contasse todos os horrores do que havia feito, você seria perdoado, sem acusações criminais. A oportunidade foi dada a quem tinha sangue nas mãos para confessar: foi isso que eu fiz, agora pedimos perdão. E esse tipo de perdão transforma uma nação. Aqui na América, você sabe, depois daquele assassinato na Carolina do Sul, aquele crime racial em que 9 afro-americanos foram mortos, as famílias apareceram depois e perdoaram o assassino. E quando você vê Erika Kirk perdoando o assassino de seu marido naquele serviço memorial, há poucos dias essa oferta de perdão diminui a tensão em toda a nação. Amém. E isso nos faz perceber que existe um caminho melhor do que apenas ciclos de violência. É preciso haver uma ruptura no ciclo de violência. E o reino de Deus promove o perdão dentro das famílias, dentro dos lares, nos casamentos e nas nações. Se não há futuro sem perdão, como disse Desmond Tutu, então o perdão realmente transformará seu coração e seu lar, sua família e seu casamento hoje. Rixas, guerras civis e rancores antigos podem perdurar por séculos, mas é somente através do perdão que famílias e sociedades podem ser reconciliadas e encontrar nova esperança e novo amor. E em Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, o caso do paralítico que foi descido pelo telhado é uma história escandalosa porque, no pensamento judaico, onde normalmente acontecia o perdão? Templo. Isso mesmo. Bem, era preciso ir ao templo para fazer o sacrifício. Se você quisesse o perdão de Deus, tinha que ir a Jerusalém e oferecer seu sacrifício, e então seria perdoado. Mas Jesus diz ao homem ali, ele diz: filho, ele diz, os teus pecados estão perdoados. E aquele jovem paralítico não precisa ir a Jerusalém para encontrar o perdão. Na presença de Jesus, ele encontra o perdão. Então, este é o perdão fora do templo, sem sacerdotes ordenados, sem sacrifícios. Quem Jesus pensa que é? O próprio Jeová. O templo, sucessor do tabernáculo, era o lugar, o local onde Deus habitava entre o seu povo, onde a presença de Deus se conectava ou se encontrava com o povo de Israel. Mas agora, na presença de Jesus, vemos que é em Jesus que Deus e o homem se unem, que a humanidade pode encontrar perdão sem a necessidade de ir a um templo físico em Jerusalém. Porque esse perdão, por causa dessas curas, por causa das celebrações pela salvação, temos corações transformados no reino de Deus. Parte da agenda do reino de Deus é ver corações transformados. Em Marcos, capítulo 7, de 1 a 23, temos a questão da lavagem das mãos e da pureza ritual. O que se pode comer, como se come. Isso era uma parte importante da religião judaica. E os mártires macabeus, na época da revolta dos macabeus, foram torturados e martirizados por não comerem carne de porco. No entanto, Jesus desvia a questão da pureza do que você come fisicamente para a questão do coração e a necessidade de transformação do coração. Perdão, celebração e curas se unem não apenas para remover a culpa e proporcionar cura física, mas também para renovar toda a pessoa de dentro para fora. Então, quando Jeová vem ao seu povo, quando o reino de Deus é inaugurado, ele é fundamentalmente diferente de qualquer outro reino na terra. A maioria dos reinos ou impérios terrenos promete paz e prosperidade, Pax Romana, Pax Britânica, Pax Americana, mas para dar paz e segurança aos que estão no topo, às pessoas no topo da pirâmide, muitas vezes precisam trazer injustiça e sofrimento para multidões de outras pessoas. O reino de Deus, porém, vem através do sofrimento, injustiça e morte infligidos a Jesus, e sua morte traz paz, reconciliação, perdão, corações transformados e celebrações na terra e no céu para todos que o recebem. E o que exatamente Jesus está dizendo sobre o seu próprio papel nesse reino? Na verdade, o papel de Jesus no reino dos céus, no reino de Deus, afeta diretamente o tempo, o espaço e a matéria. Veja, a maioria de nós hoje tem uma compreensão muito secular do tempo, do espaço e da matéria. Nossa noção de espaço sagrado está quase desaparecida como ocidentais. Esta é a casa de Deus, mas, como regra geral, muitas vezes ela é tratada de maneira irreverente. Você concorda?
Sim, sim. Mas este é o único espaço sagrado que conhecemos em nossas experiências cristãs ocidentais, este prédio aqui. Mas muitas vezes ela é tratada de maneira irreverente. Mal reverenciamos os santuários das nossas igrejas. Temos conflitos legais e divisão de mundo com grupos indígenas que veem sua terra como sagrada de uma forma que transcende o título legal. E quanto ao tempo? Bem, a maioria dos cristãos, eu sou adventista agora, mas a maioria dos cristãos quer que o culto de domingo termine cedo para poder assistir à NFL ao meio-dia. Isso é verdade. Dizem, lembra do sábado e vamos sabatizar, mas pedem, termine às 11h30, pastor, para vermos o jogo da NFL. E como adventistas comemoramos o 4 de julho, não é? Sim, sim. Mas a maioria de nós trabalha na Sexta-feira Santa. E não vemos nenhuma contradição nisso. Nós celebramos o que aconteceu no Calvário. Nós tiramos um tempo de folga nos momentos mais sagrados da história humana? Não. Celebramos a Black Friday, o Dia de Ação de Graças e o 4 de julho, mas não celebramos nem realmente respeitamos de nenhuma forma a morte de Cristo, nem mesmo como adventistas. Agora, os católicos, eles celebram o 4 de julho, eles celebram a Sexta-feira Santa e assim por diante. Porque não queremos ser associados aos católicos, queremos colocar o máximo de distância possível entre nós e eles. Eu entendo que nós não celebramos essas coisas. Mas, sendo bem honestos, se podemos celebrar o nascimento de uma nação, por que é que não podemos celebrar a salvação da humanidade? Amém. E assim, nós perdemos nosso senso de espaço sagrado, estamos perdendo nosso senso de tempo sagrado, e os limites do sábado estão constantemente se desgastando sob pressões culturais e novas normas. Então, se eu for para a Grã-Bretanha, na Inglaterra, se você caminhar ao longo do rio ou da praia, no sábado, você pode tirar os sapatos com seu terno preto de sábado e tirar as meias, e pode molhar os pés só até os tornozelos. E se você for para a Noruega, você pode meio que entrar na água. Na Alemanha, mergulha-se de maiô. Cada um celebra o sábado como quer, certo? Na Inglaterra, há jantares coletivos. Na Alemanha, vai-se ao restaurante no sábado. Eles concordam? Eu não concordo com isso, mas o que você aprende ao viajar pelo mundo é que os adventistas têm expectativas e entendimentos muito variados sobre como honramos o dia de sábado. Então, nosso senso de espaço sagrado está se desgastando. Nosso senso de tempo sagrado está se desgastando. E quanto à matéria? Para a maioria de nós hoje, matéria é apenas coisa. Nossas casas e nossas garagens gemem com coisas indesejadas. Sim? Colocamos coisas em depósitos. Colocamos coisas em caixas. Muitos esquecem o que guardam e anos depois notam que era desnecessário e jogam fora. Ao pagar por um depósito, você paga apenas pela gestação antes do descarte. Para a maioria de nós, matéria é apenas coisa. Se podemos usar ou fazer algo com ela, ótimo. Se não, descartamos. Para nós, no Ocidente, a matéria não tem valor intrínseco, apenas valor funcional. Mas quando Jesus veio, ele nos pede para reimaginar o que tempo, espaço e matéria realmente deveriam ser aos olhos de Deus. E a primeira coisa de que falamos é do próprio espaço. Agora, durante séculos, os cartógrafos colocaram Jerusalém no centro da terra. Não era apenas nos mapas judaicos, mas durante toda a Idade Média, nos mapas católicos, nos mapas dos cruzados, até a Reforma, os mapas na história colocavam Jerusalém no centro do planeta Terra. Para os antigos judeus, Jerusalém era o lugar mais sagrado da terra. Era onde Deus havia prometido habitar. Era onde sua glória Shekinah havia repousado. Mas Deus também não habitava no céu. Então, o templo era o lugar onde o céu e a terra se encontravam. Céu e terra não eram distantes, mas se entrelaçavam. Eles se cruzavam no templo de Jerusalém. Na época de Jesus, as coisas não iam bem no templo de Jerusalém. Era o centro do sistema bancário de impostos e arrecadação dos judeus. Todos os registros de propriedades e dívidas eram armazenados lá. Era onde os extremos nacionais de riqueza e pobreza eram registrados e impostos. A moeda do templo era usada para explorar os fiéis que vinham de lugares distantes. Era o centro da violenta revolução nacional. Judas Macabeu, Simão Bar Giora e Simão Bar Kokhba travaram batalhas para controlar Jerusalém.
Mas Jesus, o príncipe da paz, chorou por Jerusalém, uma cidade de revolução violenta, dizendo: se ao menos você soubesse neste dia as coisas que trazem a paz. Mas era uma cidade violenta, muito violenta. Assim como Jesus anunciou o reino de Deus, o lugar onde acontecem curas, onde se experimenta o perdão, onde há celebrações e corações são renovados, esse lugar não é mais o templo de Jerusalém, mas sim onde quer que Jesus esteja. Você não precisa ir ao templo de Jerusalém para experimentar essas bênçãos do reino de Deus. Ao acompanhar as histórias de Jesus nos evangelhos, você percebe que Jesus está substituindo o templo como o lugar onde Deus e o homem se encontram. Depois de purificar o templo, Jesus se refere a si mesmo como o templo. Ele disse: destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei novamente. E assim Jesus redefine o espaço sagrado. E em vez de o espaço sagrado ser o templo de Jerusalém, e esse ser o lugar onde Deus e o homem se encontram e encontram perdão, Jesus, através do seu ministério, diz: não, eu sou aquele em quem Deus e o homem se encontram. Eu sou esse espaço sagrado a partir de agora. Você não precisa ir ao templo de Jerusalém. Se o templo de Jerusalém for destruído, não se preocupe, porque sou eu quem une o homem e Deus. Então você tem o tempo. Se o templo era o espaço onde a esfera de Deus e a esfera humana se encontravam, o sábado era o tempo em que o tempo de Deus encontrava o tempo humano. E o sábado era para o tempo o que o templo era para o espaço. O sábado era uma parte integral do calendário espiritual mais amplo, que envolvia o 7º ano de descanso agrícola e o ano do jubileu. Isso era uma experiência única na vida, que todos deveriam vivenciar e ser abençoados por ela pelo menos uma vez na vida. Os judeus sabiam como guardar o sábado, e as necessidades dos doentes e dos moribundos eram secundárias em relação às regras do sábado. Eles acreditavam que, se apenas uma pessoa guardasse o sábado perfeitamente, então o Messias viria. E Jesus veio como o Senhor do sábado. Ele disse: o tempo está cumprido, Yahvé está no controle. Seu reino chegou à terra como no céu, e o sábado tem um novo significado. Sim, o sábado celebra a criação, como em Êxodo 20. Sim, celebra a libertação do pecado e da escravidão, como em Deuteronômio 5. Mas agora celebra a vitória de Deus sobre Satanás na vida dos seguidores de Cristo. Jesus disse em Lucas 13: e não é certo que esta filha de Abraão, presa por Satanás durante estes 18 anos, seja libertada de suas correntes no dia de sábado? Milagre após milagre acontece no dia de sábado, escandalizando os líderes, mas alegrando o povo. E desafiado pelos líderes, Jesus respondeu: meu Pai está trabalhando e eu também estou trabalhando, em João 5. Então, em Marcos 2, 27 a 28, Jesus nos apresenta um princípio espiritual fundamental para nós hoje. Ele diz: nesta história aqui, havia um homem com o braço atrofiado, e Jesus lhes disse: é lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado, salvar uma vida ou matar? Mas eles ficaram em silêncio. Ele olhou ao redor para eles com ira. Ficou entristecido pela dureza do coração deles e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e sua mão foi restaurada. Nesta passagem aqui, Jesus nos ensina que as pessoas não foram feitas para as regras do sábado, mas que o sábado foi instituído para abençoar a humanidade e promover o nosso bem-estar coletivo. E ele ensina isso com sua autoridade como o Filho do Homem, que também é o Senhor do sábado. Deus instituiu o sábado na criação, e agora o Filho do Homem reivindica a autoridade sobre o sábado e sobre toda a criação, e nos mostra como é guardar o sábado. Em Marcos 3, 1 a 6, na história da cura do homem da mão ressequida no sábado, Jesus faz uma pergunta: é lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? A primeira metade da pergunta se refere à cura do homem com deficiência. E para Jesus, o sofrimento humano impõe um imperativo moral em que o bem precisa ser feito. Não pode haver neutralidade, e deixar de fazer o bem é perpetuar o mal. Portanto, não é simplesmente permitido curar no sábado, é moralmente correto curar no sábado. E no versículo 5, a resposta das autoridades ao sofrimento do homem é o silêncio. E Jesus lhes disse: eu volto para onde está. Ele ficou entristecido com a dureza do coração deles e disse ao homem: estenda a sua mão. Ele a estendeu e sua mão foi restaurada.
As autoridades permaneceram em silêncio diante do sofrimento humano. Para eles, a verdadeira religião consiste em correção teológica, pureza cerimonial e cumprimento de exigências legais. E Jesus se entristece com a dureza do coração desses líderes religiosos. O teste de toda a teologia não é se ela é internamente consistente, mas como ela responde aos membros mais fracos e vulneráveis da sua sociedade. Assim como Deus ordena aos israelitas que cuidem especialmente das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros em seu meio, assim também Jesus agora responde ao sofrimento humano. Um teste decisivo da verdadeira religião não é o quão brilhante você é ou quantos livros você escreveu, mas sim como você responde àqueles que estão sofrendo ao seu redor. E Jesus demonstrou que o sábado deve ser um dia não para o que não faremos ou não podemos fazer, mas sim um dia divinamente separado por Deus para aliviar fardos, amenizar o sofrimento, libertar os cativos de Satanás e trazer glória a Deus. Então, quando você planeja o seu sábado, porque no Antigo Testamento você faz um sábado, no Cântico dos Cânticos o verbo é fazer um sábado. É como você faz uma celebração de ação de graças, ou você faz um casamento, ou você faz um casamento, uma festa de aniversário. Quando você faz um sábado e planeja para o sábado, pergunte a si mesmo: estamos aliviando fardos? Estamos amenizando o sofrimento? Estamos libertando os cativos de Satanás? Estamos trazendo glória a Deus? Estamos trazendo alegria ao coração daqueles que este mundo esqueceu? É um bom teste para saber se estamos honrando o dia de sábado. Honrar o dia de sábado não é apenas sobre o que você não vai fazer, o que você não pode fazer. Não se trata apenas de onde você não vai, do que você não vai comprar, do que você não vai assistir. É sobre as bênçãos positivas de Deus fluindo através de você para um mundo que sofre. E então chegamos à questão da matéria. As mentes ocidentais foram treinadas no método científico reducionista e nas escolas de biologia, astronomia, botânica e assim por diante. Nós sabemos como dividir as coisas em partes cada vez menores, não é? Algum de vocês já assistiu a uma aula de biologia na escola e então dizem: isto é uma flor e esta parte da flor se chama assim, e estas são as pétalas, e estas são as partes do meio, e você tinha que desmontá-la pedaço por pedaço. Sim, você se lembra disso? Estamos acostumados a desmontar as coisas e quanto mais desmontamos, menos sobra do que havia originalmente. E, eventualmente, você desmontou tudo em detalhes tão pequenos que não resta nada do que você começou. E você começa com uma rosa linda e acaba apenas com alguns pedaços de vermelho e verde espalhados na sua frente ali no laboratório. Mas Jesus não trouxe métodos científicos reducionistas para o reino de Deus. Jesus pensa sobre a natureza de forma muito diferente, porque o mundo material, assim como o mundo do espaço e do tempo, foi criado por Deus para mostrar seu poder, sua glória e sua beleza. E encontramos esse tema em todos os profetas do Antigo Testamento. Abacuque 2,14 diz o seguinte: a terra... Era para dizer isso. Era para dizer isso. Bem, deixe-me ler para você aqui. Essa questão não está funcionando direito. Então diz: a terra se encherá do conhecimento da glória de Jeová, como as águas cobrem o mar. Salmo 19, 1. Os céus proclamam a glória de Deus. A glória de Deus. E assim, no Antigo Testamento, você encontra essa ideia ao longo dos profetas e dos salmos de que a natureza foi criada para manifestar e irradiar o caráter e a bondade de Deus. Não é apenas uma árvore. Essa árvore nos diz algo sobre o nosso Criador. Não são apenas as estrelas à noite que estão ali por acaso. Elas estão ali para cantar noite após noite um testemunho da grandeza e da glória do nosso Pai. E não é apenas um peixe que você está olhando, ou um campo verde, ou seja lá o que for. Tudo na natureza, foi criado para exibir, manifestar e ensinar sobre a glória de Deus, seu caráter, seu poder e sua força. E assim, quando Jesus anuncia o reino de Deus, que ele se aproximou, a matéria física agora é transformada naquilo que Deus originalmente pretendia que fosse. Você tem 5 pães e 2 peixes, e 5.000 pessoas se alimentam até se saciarem com 5 pães e 2 peixes. Pescadores profissionais conseguem capturas recordes quando, de outra forma, não há peixes disponíveis. As tempestades furiosas na Galileia agora são acalmadas.
Jesus agora anda sobre as águas, e Pedro também. Os leprosos são curados, peixes têm moedas em suas bocas. Jesus se materializa através de uma parede diante de seus discípulos perplexos. Os mortos são ressuscitados e então há a própria ressurreição. Que quando o reino de Deus chega à cidade, a matéria física agora canta e proclama a glória de Deus. Não é apenas algo físico que está ali parado. A matéria física, o universo, o mundo criado ao nosso redor é uma lição objetiva. É um espelho, é uma janela para o caráter de Deus, sua beleza, seu amor e seu poder. E assim, Jeová manifesta sua glória ao afirmar seus direitos soberanos sobre a matéria. Ele preenche a matéria com sua glória nos evangelhos e permite que a matéria reflita o amor de Deus, sua generosidade, sua compaixão, seu poder, sua glória e seu desejo de fazer tudo novo novamente. E nós temos um vislumbre da bondade inerente da criação material de Deus quando Jeová aparece em Jesus, na pessoa de Jesus, e afasta as forças do pecado e de Satanás, permitindo que o mundo material reflita verdadeiramente o caráter de Deus. Hoje em dia não vemos isso com muita frequência, mas os evangelhos nos ensinam que quando o reino de Deus chega, a matéria física faz coisas que não fazem sentido, mas que se manifestam e revelam a glória de Deus. A glória de Deus se manifesta quando Pedro anda sobre as águas ou um peixe traz o imposto no templo. O mundo físico proclama a glória de Deus, não só os céus a proclamam. As árvores, as florestas, os vales, as montanhas e as rochas, todos eles proclamam a glória de Deus. E se fôssemos dar uma caminhada na natureza hoje à noite ou amanhã, como cristãos, não estamos apenas admirando a beleza do lugar. Estamos perguntando, o que isso nos revela sobre o caráter de Deus? Amém. A natureza física é transformada quando o reino de Deus chega. Assim como Jesus purificou o templo e libertou os cativos de Satanás no sábado, ele também foi transfigurado diante de seus discípulos em Mateus 17. Jesus não é apenas o lugar onde o mundo de Deus e o mundo do homem se encontram. Ele não é apenas aquele em quem o tempo de Deus e o nosso tempo se encontram. Ele também é aquele em quem a matéria de Deus, sua nova criação, transforma nossos corpos caídos e nossas mentes caídas. Se o reino de Deus entra na minha vida, isso significa que sou uma nova criação. Eu sou um ser material. Sou feito principalmente de água e alguns produtos químicos aleatórios e pedaços do que quer que esteja em mim. Não muita salada. Mas eu sou uma criação material, mas a promessa é que se estou em Cristo, sou uma nova criação, que o reino de Deus transforma quem eu sou. Ele me transforma de dentro para fora, e assim tempo, espaço e matéria são todos transformados quando o reino de Deus chega à cidade. Todos aqueles que estão em Cristo são capacitados a se tornarem uma nova criação hoje, e, em última instância, com a promessa de que habitaremos em novos céus e nova terra, onde adoraremos a Deus de sábado a sábado na Nova Jerusalém. Tempo, espaço e matéria são todos prometidos nos novos céus e nova terra, e isso afeta todos os aspectos do nosso ser hoje. Todos nós habitamos em tempo, espaço e matéria. E quando o reino de Deus vem na pessoa de Jesus, todas essas coisas, tempo, espaço e matéria, são transformadas e nós experimentamos essa transformação agora como um reino de graça e aguardamos o reino de glória, quando tudo será feito novo novamente. Amém. Então, o que dizemos em conclusão aqui nesta tarde? Bem, é em Jesus que Deus e o homem podem se encontrar. Isso transformou o espaço, não o templo de Jerusalém, mas em Jesus Cristo. É por isso que pedimos coisas ao nosso Pai Celestial em nome de Jesus. É em Jesus que Deus liberta os cativos de Satanás no sábado. O sábado agora transformou o tempo. É um tempo para a bondade de Deus fluir através desta congregação, para aqueles ao redor desta congregação. E é em Jesus que Deus realiza uma nova criação para este mundo caído. Nós nos tornamos uma nova criação. Somos matéria transformada. E nós hoje, pela graça de Deus, somos cidadãos desse reino. Somos cidadãos desse reino. Não importa se você tem um passaporte irlandês como eu, ou um passaporte russo como minha esposa, ou um passaporte britânico como minha mãe, ou um passaporte americano como qualquer outra pessoa aqui. Temos outros passaportes aqui hoje. Essas coisas realmente não fazem diferença. Isso só determina onde você vai pagar seus impostos e onde você vai morrer. De verdade, o passaporte que você carrega no bolso não te faz mais feliz ou mais triste.
mas nós somos cidadãos do reino de Deus. Amém. Quero te encorajar e desafiar hoje a defender os princípios do reino de Deus acima de todos os reinos terrenos. Amém. Quando fomos batizados, juramos lealdade ao reino de Deus, não a nenhum reino terreno. Sejamos os melhores cidadãos em nossa nação, mas nossa lealdade maior é ao reino de Deus. É em Jesus que Deus e o homem se encontram, espaço transformado. É em Jesus que Deus liberta os cativos de Satanás no sábado, isso é tempo transformado. E quando estamos em Cristo, nos tornamos uma nova criação. Somos matéria transformada. Nossas vidas irradiam o amor e a graça do nosso Pai Celestial. Então, minha oração por nós é que, quando o reino de Deus chegar à nossa casa, quaisquer que sejam as tempestades ou ventanias que já estejam acontecendo ali, e todo mundo tem algum tipo de tempestade acontecendo em sua vida. Quando Jesus fez sua entrada triunfal em Jerusalém, já havia uma colisão entre a ventania judaica e a tempestade romana. Sempre que o reino de Deus chega à sua casa, não estamos procurando a tempestade perfeita. Estamos buscando a presença do Príncipe da Paz. Amém. Que todas essas ventanias, todos esses furacões e todas essas tempestades possam ser acalmados de uma vez por todas e possamos experimentar a paz que excede todo entendimento humano. Então eu quero te encorajar hoje, é em Jesus que é através de Jesus que entramos no reino de Deus. São os ensinamentos de Jesus que nos ensinam como viver no reino de Deus. E Jesus promete nos fazer uma nova criação, contanto que estejamos em seu reino. E Ele promete transformar nosso entendimento de tempo, espaço e matéria, para que, quando as pessoas nos vejam uma manifestação do nosso Pai Celestial. Amém. Então eu quero te desafiar hoje, viva pelos princípios do reino de Deus. E se você quer saber como é o reino de Deus, leia os 4 evangelhos repetidas vezes e você verá o que o reino de Deus significa na prática e verá o que significa viver para o reino de Deus aqui em 2025 em Idaho. Que Deus nos abençoe enquanto vivemos esses princípios do reino de Deus e que as pessoas vejam em nossas vidas que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e o líder do reino de Deus é supremo também em nossas próprias vidas. Que Deus nos abençoe enquanto vivemos esses princípios em nossas vidas aqui em Boise, Idaho. Amém.